análise, né? Então, aqui nessa parte do atendimento, você pode estruturar de várias formas o teu atendimento, tá? Eu vou falar aqui como que eu faço, mas isso pode variar muito de acordo com a técnica, tá? Então, primeiro, é interessante que você faça uma explicação inicial, uma explicação muito breve a respeito de como que vai funcionar a sessão. Então, essa sessão tem a duração de X tempo, vai funcionar assim, 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 vai acontecer isso, isso e isso, tá? Essa técnica funciona dessa forma, tá? Para que o seu cliente não fique perdido. Pode ser que você já tenha feito essa explicação antes do atendimento, pode ser que não, tá? Mas é importante você explicar, caso você não tenha feito isso antes, como que vai funcionar a sessão, para que o cliente saiba o que vai acontecer, né? E deixe aberto para que ele pergunte se ele tiver alguma dúvida, tá? Essa parte da explicação é algo bem breve, tá? Porque depois, como eu estruturo o meu atendimento, eu trago a parte da queixa. E na parte da queixa, eu gosto de prestar muita atenção em como que ele está trazendo aquela queixa, qual que é a energia, qual que é a motivação quando ele fala, as expressões que o cliente faz quando fala, tá? Então, eu evito falar muito nessa primeira parte, porque eu quero exercitar nessa segunda parte uma postura fenomenológica de observação, tá? Então, eu não quero colocar muita informação no cliente, porque eu não quero que isso influencie, né, essa segunda parte. Quando ele traz a queixa, eu quero pegar aquilo na forma mais pura possível, para que eu consiga analisar melhor depois, né, nesse processo interno de análise, tá? Então, isso é outra coisa, né, que se der tempo nas lives lá dos dias 10, 11 e 12, eu aprofundo, que é essa questão da queixa, tá? Como que você analisa essa queixa? Você não pode ouvir cegamente, tá? Você tem que ouvir de uma forma bem analítica, bem observadora, tá? Para que você consiga ir além daquilo que o próprio cliente vê, né? Se você ouve aquela queixa e pega só o que ele está falando, você não está indo além do que ele mesmo já sabe, tá entendendo? Mas isso é assunto para a gente aprofundar em outros momentos, tá? Então, aqui, nessa parte da queixa, que eu pergunto para o cliente, né, depois que eu faço essa explicação inicial bem rapidinho, eu pergunto para ele, tá, o que te traz aqui? E deixo ele falar, porque quando ele vai falando, eu vou captando informação das palavras que ele utiliza, das figuras de linguagem, da sensação que ele traz, tá, das expressões. Então, é uma leitura geral, tá? E depois, aí sim eu vou para uma fase de perguntas. Por quê? Dependendo da técnica que você utiliza, tem certas coisas que você precisa saber, que é interessante você saber, né? Então, se você tiver coisas que em todos os casos você vai precisar perguntar, você pode fazer uma listinha dessas perguntas, né? Nos seus primeiros atendimentos você vai com essa lista, para você lembrar, para você não esquecer. Então, ó, anota o passo a passo do seu atendimento. Primeiro, eu vou explicar como que funciona. Depois, eu vou ouvir a queixa, vou perguntar, vou deixar que o cliente fale. Depois, eu vou fazer essas perguntas, tá? Aqui eu tô falando como que eu estruturei o meu método para ajudar você a estruturar o seu. Não estou dizendo que precisa ser assim, porque isso vai variar, como eu disse, da técnica que você utiliza, tá? Então, hoje, como que eu faço isso? Essas perguntas. Eu não tenho uma lista de perguntas, né? Mas lá no início eu tinha. Por quê? Quanto mais no início você tá, mais você precisa desse passo a passo que você aprendeu com uma outra pessoa, né? Para que você consiga fazer os seus atendimentos. Depois você vai ganhando experiência, você vai entendendo ali como que funciona a dinâmica das sessões, dos atendimentos, e você vai ficando mais livre para perceber no momento do atendimento o que precisa ser feito, quais perguntas, quais intervenções, tá? Mas quanto mais no início, mais passo a passo estruturado você precisa ter antes do seu atendimento, tá? Porque isso te dá uma segurança maior,
tá? Mas conforme o tempo vai passando, você vai analisando ali o seu atendimento e conforme ele está acontecendo, e você pode decidir na hora quais intervenções fazer, quais perguntas fazer de acordo com o que aquele cliente está trazendo, de acordo com o que aquele cliente precisa. Então, se torna algo mais personalizado, mais específico, tá? Então, você pode estruturar essas perguntas antes, tá? Ou você pode, conforme a conversa fluir ali, você faz as perguntas na hora, não prepara antes, tá? Então, tem essa fase das perguntas, depois seria a parte da aplicação da sua técnica, tá? Ou, dependendo da técnica que você utiliza, de você explicar ali qual que seria o caminho, quais seriam as recomendações para o seu cliente, tá? Então, isso você vai ajustar de acordo com o que faz sentido para você. Mas depois de você fazer esse processo de ouvir a queixa e ouvir as perguntas, você vai passar para o cliente o resultado daquilo que você analisou internamente, né? Enquanto ele está falando, enquanto você está observando as expressões, as respostas, né? Você já está analisando quais são as raízes, né? As possíveis causas daquela queixa, tá? Por isso que é tão importante ter um olhar crítico para essa queixa e você ter uma base onde você pode consultar quais são as raízes, né, das queixas. Porque se você ficar só na queixa, só no superficial, você vai ter um resultado superficial. Agora, se você consegue aprofundar, se você tem algo que te dá base, um conhecimento teórico, onde você, a partir da queixa e também a partir da sua experiência, né, que você vai acumulando ao longo do tempo, consegue aprofundar e buscar a raiz da queixa, aí você vai construindo isso enquanto você está conversando com o cliente. E a partir da raiz você propõe, né, recomenda algum processo, recomenda que ela faça ali algum tipo de terapia, ou fala mesmo para ela qual que é o problema, qual que é a raiz, né, e propõe a solução. Qual que é o caminho de solução? Quais são as recomendações? Quais são os exercícios, tá? Então, nessa parte de solução, nem sei se está dando para ler aí. Nessa parte de solução, eu trabalho com um aspecto interno, né? Que aí, no caso da constelação, são os exercícios que a gente faz na hora, né? Construir junto com o cliente o entendimento de qual que é a raiz do problema dele e como que ele resolve isso, né? Caminha para a solução a partir dessa raiz. Então, isso é um aspecto interno mais profundo de solução. E tem um aspecto prático, externo. O que você precisa fazer no seu dia a dia, quais são os exercícios, né? Quais são as recomendações práticas para você exercitar que vão te ajudar na solução aí da sua queixa, tá? Então, essa última parte de aplicação da técnica de solução, não tem como eu passar algo muito específico, porque vai variar muito, tá? Aqui eu estou falando como que eu faço. Então, nesse ponto 4 aqui, que seria a aplicação da técnica, eu faço esse processo interno de análise de qual que é a raiz dessa queixa que o cliente trouxe, né? E já vou buscando ali qual que seria a solução para aquele caso, para aquele cliente, tá? E aí, no final, eu trago isso para o cliente.